Encarte Notícias, eleições 2010. Pesqueira se prepara mais uma vez para exercer a democracia. A população de Pesqueira irá eleger agora, nesse ano de 2010, dia 3 de outubro, candidatos para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Em primeiro lugar, o nosso primeiro lembrete ao eleitor da 55ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Pesqueira e Alagoinha, é que o eleitor só será admitido a votar no dia 3 de outubro com a apresentação de 2 documentos. Um deles, óbvio, o título de eleitor, e o outro, qualquer documento oficial com foto, carteira de identidade, carteira de trabalho, a carteira de habilitação. Não vale a carteira do sindicato, por exemplo. Só documento oficial com foto, juntamente com o título de eleitor. Só assim o eleitor será habilitado a votar no dia 3 de outubro. O que é que o excelentíssimo tem a passar para as pessoas sobre a boca de urna? Bom, o eleitor já está acostumado com a proibição de qualquer propaganda no dia da eleição, a famosa boca de urna. Antes, há anos atrás, isso poderia até ser permitido, mas já há 4, 5 eleições que essa conduta é totalmente vedada, ou seja, não é permitida qualquer propaganda no dia da eleição. Os candidatos tiveram 3, 4 meses para convencer o eleitor de que o voto naquele candidato seria a melhor opção para o futuro do país. Mas no dia da eleição, a consciência do eleitor é sagrada, há de ser respeitada. Então a lei estipula que qualquer propaganda eleitoral no dia da eleição é considerado crime. E aquele que for flagrado nessa situação será preso. Porque lembre-se, é proibida a prisão preventiva de qualquer pessoa na época da eleição, mas não a prisão em flagrante. Se você for pego cometendo crime, será preso em flagrante. Então, boca de urna é crime e não se arrisquem. Muitas vezes as pessoas se arriscam por uma pequena quantia de dinheiro a ficar distribuindo propaganda no dia da eleição, e essa conduta é crime e levará, sem sombra de dúvidas, à prisão. No caso, o eleitor pode andar com a camisa, um botão do seu candidato no dia da eleição? A manifestação silenciosa do eleitor, ela é livre, ela é permitida. Ou seja, se o senhor simpatiza com um candidato A, B ou C, poderá sim, no dia da eleição, usar as cores daquele candidato. Poderá ter também um adesivo do candidato, seja na sua camisa, seja no seu veículo. Poderá até se pensar ter uma bandeira no seu veículo. É possível, isso não é proibido, não. Agora, o eleitor que dessa forma se comportar, ou seja, com as cores do candidato, com o adesivo do candidato, com a bandeira do candidato, ele não poderá se dirigir a outros eleitores na tentativa de convencê-los a mudar seu voto. Porque aí passa a ser boca de urna e aí é crime, o eleitor será preso. Infelizmente nós temos que aplicar todo o rigor da norma nessa eleição para evitar que as coisas fujam do controle e haja o cometimento de crimes. Então, o eleitor que quiser ir votar com a sua camisa, na cor daquela campanha do candidato, com adesivo, pode. Agora, esse eleitor não poderá abordar outros eleitores no meio da rua, porque senão estará configurada a boca de urna. E a boca de urna, como já disse, é crime. Sabemos que Pesqueira, novamente, tem vários distritos e no transporte desses eleitores, o que é certo, o que é errado? Bom, de antemão, a nossa primeira premissa é a seguinte: nenhum candidato, seja ele quem for, poderá transportar o eleitor gratuitamente de um canto para o outro. Por exemplo, de Papagaio para Pesqueira ou de Pesqueira para Simbres, não. A Justiça Eleitoral se encarregou de arrebanhar todos os veículos que os partidos quisessem colocar à disposição para fazer o transporte do eleitor. Foram feitas as rotas e todos os veículos que foram requisitados pela Justiça Eleitoral serão utilizados para o transporte do eleitor no dia 3 de outubro. Esse transporte é gratuito e todos os veículos estão com autorização colada no vidro do carro. A autorização essa assinada por mim. Ou seja, qualquer veículo que transporte eleitor sem autorização da Justiça Eleitoral também estará incorrendo num ilícito, sendo sujeito, inclusive, o motorista à prisão. Então, é preciso que se veja. Se você vai se utilizar do transporte disponibilizado pela Justiça Eleitoral, ótimo, excelente. Mas o candidato ou o partidário não pode transportar gratuitamente ninguém sem a permissão da Justiça Eleitoral. No caso, a lei seca. A lei seca é um outro aspecto importante.
foi divulgado, está sendo divulgado, que a Secretaria de Defesa Social vai baixar uma portaria proibindo a venda e consumo de bebidas alcoólicas no domingo até às 18 horas. Ou seja, no dia da eleição, a venda ou consumo de bebida alcoólica vai se configurar no delito de desobediência. Também vai ser considerado uma conduta criminosa. Ou seja, você que é proprietário do estabelecimento já sabe que não pode vender bebidas alcoólicas até às 18 horas do dia da eleição. Só após as 18 horas é que seria possível essa venda de bebidas alcoólicas. E se você consumir bebidas alcoólicas nesse período e for flagrado nessa situação, também vai estar incorrendo num crime de desobediência. Então, deixem para beber após as 18 horas, após o término da votação. Excelentíssimo. Quantas pessoas foram convocadas, os mesários, para essa eleição aqui de Pesqueira e Alagoinha? Nós, da 55ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Pesqueira e Alagoinha, convocamos 840 mesários. É uma legião de colaboradores da Justiça Eleitoral, uma legião de colaboradores da democracia. Cada um dos mesários, cada um dos presidentes das sessões eleitorais, cada um dos administradores de prédio, são colaboradores da nossa democracia, que estão contribuindo de forma decisiva para que cada um de nós brasileiros possamos exercer o nosso direito fundamental, o direito de voto, de escolher os nossos representantes, de escolher os nossos governantes. Então, a todo esse contingente, essas 840 pessoas que foram convocadas e que estarão à disposição da Justiça Eleitoral, estarão à disposição da democracia brasileira, vão os meus sinceros agradecimentos desde já. Excelentíssimo. Vale frisar também, muito importante repetir, sobre os documentos, para que a população não esqueça, e a hora de início e o término da eleição, para que ninguém chegue atrasado e não tenha mais condições de votar. A eleição ela realizar-se-á entre as 8 e as 17 horas, ou seja, até as 5 horas da tarde. Então o eleitor deve estar já na sessão eleitoral às 5 horas da tarde. Não será admitido a votar aquele que chegar em momento posterior. Eventualmente pode haver algum atraso na votação e você vote após as 17 horas, mas só serão admitidos a votar aqueles que chegaram até as 17 horas. Então não se atrase para não perder o seu direito de exercer essa escolha dos nossos representantes e também não se sujeitar ao pagamento de multa, porque o voto no nosso sistema ainda é obrigatório e aquele que não votar, for obrigado ao voto e não votar, também será penalizado com a multa imposta pela Justiça Eleitoral. Eu lembro que aquelas pessoas que têm entre 16 e 18 anos e aqueles que têm mais de 70 anos não são obrigados a votar, mas eu acredito que a participação dessas pessoas é importantíssima para o fortalecimento da democracia. Bom, tá aí aos ouvintes da Rádio Talizinha FM e vamos deixar as últimas palavras aqui com o excelentíssimo doutor André Santana, que é o juiz de direito da primeira vara civil eleitoral de Pesqueira, para conclamar a população de Pesqueira e de Alagoinha para esse pleito aí, conclamar a população para a democracia. Essa é a grande festa democrática do povo brasileiro. Nós vamos ter condições de escolher os nossos deputados estaduais, deputados federais, os senadores, governadores e o presidente da República. Todos nós temos uma participação nessa escolha, porque depois você não vai poder dizer, eu não escolhi, está aí, mas eu não escolhi. Não, todos nós temos participação. Você pode até, o seu candidato não ser vitorioso, mas todos nós temos o direito e o dever de interferir nesse momento do país para escolher os melhores candidatos para governar os nossos rumos nos próximos 4 anos. Volto a lembrar, para votar o eleitor há de apresentar 2 documentos, o título de eleitor e o documento oficial com foto, que pode ser, por exemplo, a carteira de identidade, a carteira de trabalho ou a carteira de habilitação. Não é permitido votar com, por exemplo, a carteirinha do sindicato ou de alguma associação. Relembro, documento oficial com foto, que é a identidade, a carteira de habilitação, a carteira de trabalho, entre outros. Apresentando esses 2 documentos, o eleitor será habilitado à votação e poderá exercer o seu direito de escolher os candidatos que vão governar o nosso país nesses próximos 4 anos. Ademais, eu quero agradecer mais uma vez antecipadamente à Justiça, aos mesários que vão participar também dessa eleição, dizer que a participação deles é importantíssima para a concretização da democracia. Marcos Lima, do encartenoticias.com e Kleber Toniel.
Enquete Notícias, eleições 2010.